Olá, meus amores do terceiro ano, tudo bem com vocês? Que bom falar mais uma vez com todos. Estar aqui para fazermos a correção no nosso livro de Geografia, nas páginas 121 e 127. Mas para isso a gente tem que ler os textos. Acompanhe com a sua professora o texto na página 120, todo mundo, tá bom? Quem mora no campo tem a vida bastante influenciada pela cultura local. Várias comidas, músicas, histórias e lendas nasceram no campo para depois chegarem à cidade. Um exemplo bastante conhecido são as festas juninas. Elas são resultado de várias contribuições culturais de povos indígenas, africanos e imigrantes. Nas festas juninas, as pessoas enfeitam os lugares com bandeirinhas coloridas, dançam quadrilha, brincam de pescaria, acendem fogueira, comem milho cozido e fazem o casamento caipira. As festas juninas surgiram para celebrar a fartura das colheitas no campo. As festas juninas são bem animadas, com muita música sertaneja e caipira. Os chapéus de palha, as roupas coloridas e as botas não podem faltar nas festas. As comidas servidas dependem de onde a festa acontece, mas são feitas com os alimentos cultivados no campo, valorizando a produção local. Alguns exemplos são o bolo de fubá, pipoca, paçoca, pé de moleque e outros. É uma festa muito animada. Depois, porque nós temos aí no campo essas festas? Porque antigamente nós tínhamos as colheitas e para celebrar a fartura dessas colheitas, as pessoas do local se realizavam através de festas desse tipo. Chamava todo mundo para fazer comemoração junto. Por isso que elas são típicas. Até hoje tem regiões que fazem isso. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, na época da festa junina, tem até disputa de troféu, de melhor quadrilha, de melhor festa, que é feita lá na Praça da Estação. Explique por que as pessoas que vivem no canto estão mais próximas da natureza. Porque elas estão em contato direto através da agricultura. A agricultura, que é a arte de cultivar a terra, ela vai deixar essas pessoas mais próximas da natureza. Elas vão plantar, elas vão colher, elas vão tirar os recursos naturais que elas precisam da terra para elas sobreviverem. Então elas vão estar em mais contato com o campo. Preencha os círculos com a letra A para características da agricultura familiar e B para as características da agricultura industrial. Trabalho realizado por famílias é a familiar, então a letra A. Utilizam grandes áreas para produzir, vai ser a B, porque vai produzir em grande quantidade. Realizada por empresas é a B, porque ela vai levar para indústrias. É a mais praticada no Brasil, é a A, porque mais famílias plantam. Utiliza tecnologias avançadas, é a B, porque a A ela não usa muita ferramenta, muitas máquinas, já a B já utiliza. Que motivos podem levar uma pessoa a sair do campo para morar na cidade? Geralmente, os motivos são as qualidades de vida. Elas vão para a cidade em busca de melhores condições para ela e para a família dela. Vão buscar trabalho, vão buscar estudo para os filhos, que muitas vezes no campo não tem escolas especializadas. Isso tudo faz com que ela deixe o campo e vá para a cidade buscar melhores condições. Em uma festa junina não pode faltar bolo de milho. Para fazer você vai precisar de alguns ingredientes, como ovos, leite, ovo, olha que legal, ovos, leite, óleo e principalmente o milho, com certeza, Bolo de milho. Quais desses ingredientes são produzidos pela agricultura? Significa que são plantados e colhidos. Vai ser o óleo, porque o óleo de soja, na maioria das vezes, a soja é plantada, e o milho. Muito bem. Quais desses ingredientes são produzidos pela pecuária? A pecuária é a criação de animais. Então, aqui vai ser o leite e vai ser os ovos. O leite, porque vem da vaca, e os ovos vão vir da galinha. Você sabia que o milho é um produto muito importante para as atividades econômicas do campo? Descubra outras comidas de festa junina que são feitas com milho e escreva nas linhas. Você pode colocar, por exemplo, a pamonha, a canjica, o curau, o cuscuz, tudo é feito com milho. E é uma delícia também, além de ser um alimento muito forte. Então, a maioria das comunidades
tradicionais e dos povos indígenas vivem no espaço rural. A natureza é muito importante para essas comunidades, pois elas dependem dos recursos naturais para manter seus modos de vida e a sua cultura. Muito bem. Boa parte dos produtos que consumimos são produzidos no espaço rural, por meio da agricultura familiar. A produção industrial é praticada, em média, em grandes propriedades, com o uso de máquinas e de tecnologia. Geralmente é produzido por um único produto, que se destina à venda. As festas juninas são um exemplo da cultura do campo. Elas misturam vários aspectos culturais no espaço rural, como músicas, danças, brincadeiras e comidas típicas. Muito bem, nós aprendemos mais um pouquinho. Que legal! Agora, existem algumas respostas para essas perguntas. Por exemplo, você sabe o que é uma linha do horizonte? Então vamos ver. É a linha em que o céu se encontra com a terra, é até onde a visão alcança, é onde o sol nasce e se põe. No campo, o horizonte é mais fácil de ser visto, pois os espaços são maiores. Nas cidades, a linha do horizonte se confunde com as construções, os prédios e os monumentos, formando paisagens únicas. Então vamos ver aqui. Primeiro, você tem, olha aqui um horizonte bonito, com sol lindo, olha. Aqui nós já temos a cidade de Sydney, na Austrália. Aqui nós já temos, né, a Estátua da Liberdade, não é mesmo? Muito legal. Agora, continuando nossa leitura, nós aprendemos que no espaço rural nós temos várias atividades econômicas, não foi isso? A agricultura, a pecuária e o extrativismo. Muito bem. Então acompanhe aí o espaço urbano. Vamos acompanhar o que está sendo pedido no espaço urbano. Acompanhe. O espaço urbano também é chamado de cidade. Nele encontramos paisagens com grande diversidade de elementos culturais que foram criados e transformados pelo ser humano. Podemos ver muitas construções, casas, galpões, edifícios, templos religiosos, mercados, vias de circulação como calçadas, ruas, avenidas e ciclovias, veículos como carros, ônibus, bicicletas e motocicletas. Ótimo. Aí nós temos, diferentemente do campo, as cidades possuem milhares e até milhões de pessoas. Existem, por exemplo, cidades pequenas com poucas pessoas e nenhum edifício alto, cidades médias com uma maior movimentação de pessoas e cidades grandes com viadutos, arranha-céus e muitas pessoas e veículos indo e vindo. Veja como as duas cidades abaixo são bem diferentes uma da outra. Então, olha só a primeira. Emborá possui uma das menores populações do Brasil, em média 800 habitantes. Esta é a visão da Igreja da Matriz de Santo Antônio. É uma cidadezinha com poucos moradores, não é verdade? Depois, São Paulo é a cidade mais populosa do Brasil, com mais de 12 milhões de pessoas. É totalmente o contrário. Em São Paulo, existem milhares de pessoas andando pelas ruas. Já a cidade de Iporá já não tem tantas pessoas assim. Outra característica do espaço urbano é que as construções ficam muito próximas umas das outras. Assim, podemos dizer que existe uma concentração de indústrias, lojas, escolas, centros culturais, hospitais, teatros, bibliotecas. Veja abaixo 3 prédios que compõem o Centro Cultural da cidade de Manaus, lá no estado do Amazonas. Então, o Centro Cultural é um centro onde fica concentrado todas as construções típicas da região e que tem um valor histórico, virou patrimônio da cidade. Então, acompanhe aqui. Na Biblioteca Pública do Amazonas, você pode alugar livros e participar de eventos de leitura. Então, a biblioteca pública, ela é um patrimônio histórico. Ela serve para ajudar as pessoas a obterem os livros que elas precisam. Depois, no Mercado Municipal Adolfo Lisboa, é possível comprar alimentos, artesanato, pratos da culinária regional. A região do Amazonas, ela tem pratos típicos da região diferentes aqui da nossa região sudeste. Então, se você é um turista, você quer obter informações sobre a culinária da região, conhecer o artesanato que é feito lá,
Geralmente, os turistas procuram um mercado. Aqui em Belo Horizonte, os turistas vão ao Mercado Central, que fica bem no centro de Belo Horizonte. Para quê? Para conhecer artesanatos típicos aqui da região, conhecer comidas que são feitas aqui em Minas, para eles terem acesso à cultura mineira. No caso aqui do Amazonas, as pessoas vão lá nesse mercado municipal para conhecer coisas do Amazonas, coisas da região que são diferentes de onde elas vieram. Muitas vezes lá vai ter as comidas típicas, o artesanato, pintura, cerâmica, tudo que é feito no Amazonas geralmente concentra-se no mercado. E depois, o Palácio Rio Preto já foi sede do governo estadual. Olha como ele foi bonito, um casarão. Hoje é uma instituição com uma agenda cheia de atrações culturais. Aqui em Belo Horizonte também, no Palácio da Liberdade, lá na Praça da Liberdade, também era a sede do governo. Hoje ela não é, né? Ela abriga repartições públicas do governo também, mas ela não é aberta ao público. No caso aqui do Amazonas, eles pegaram o palácio, que não deve estar mais com a sede do governo, e fizeram, como deve ser muito grande, muito cheio de salas, né? Eles fizeram aí uma forma de tipo um museu, uma espécie de museu, por exemplo, o Palácio das Artes aqui em Belo Horizonte. Você entra, tem várias galerias, tem várias exposições, tem vários trabalhos feitos de artistas da região que são expostos ali. Então isso chama turista. Se o turista vai lá conhecer o centro cultural, ele vai conhecer um pouco da história do lugar, dos artistas do lugar. E isso é muito bom para divulgação, né? Um artista sai de lá, um turista sai de lá falando bem da cidade, outras pessoas vão querer ir lá para conhecer. E vai chamar o quê? O dinheiro para a cidade, porque o turista sempre compra lembrancinha, ele gasta um volume de dinheiro maior. Então os centros culturais na cidade, eles são diferentes do que no campo, porque o campo ele não tem uma área específica para fazer um centro cultural. Geralmente ele tem a prefeitura do lugar, uma igreja, uma praça e olha lá. Já na cidade não. Eles vão ter monumentos que geralmente são tombados como patrimônios para abrigar esse tipo de trabalho para que as pessoas possam ter acesso à cultura do local. E as comidas também, né? Faça uma pesquisa sobre o município em que você vive. Então, qual o nome da cidade onde você mora? Uns vão colocar Contagem, outros vão colocar Belo Horizonte. Quantos habitantes? Você vai colocar aqui quantos habitantes sua cidade possui. Ela possui muitos edifícios altos? Principalmente no centro de Belo Horizonte tem muitos, né? Então você vai colocar aqui. Depois, na sua pesquisa, cite uma construção muito conhecida da cidade. Qual a construção, o que mais se destaca na cidade, que as pessoas conhecem mais? Você vai colocar o nome dela aqui. Que elementos, né, que tipo de elementos culturais existem perto da sua escola? Elementos culturais. Nós sabemos que os culturais modificados e humanizados são a mesma coisa. São aqueles feitos pelo homem. Então, que tipo de elemento cultural nós temos lá? Né? Nós temos igreja, nós temos a praça, nós temos outras coisas lá, que tem monumento, põe o banco da praça, né? Nós temos várias coisas. Depois, cite outra cidade importante do seu estado. Qual outra cidade que você conhece que seja importante para o seu estado? Que em Minas Gerais ele é muito grande. Belo Horizonte é a capital do nosso estado. Então, qual seria uma outra cidade que seria importante também para o desenvolvimento do estado? Então, você ia pesquisar e ia colocar o nome aqui para nós. Muito bem, quando a gente tiver a oportunidade de retornar, nós vamos fazer, né, um apanhado de todas as informações, porque é muito importante trocar ideia com o colega, porque às vezes você pode ter achado uma coisa diferente da dele e vice-versa, e vai acrescentar no conhecimento de cada um uma informação. E isso é muito importante. A troca de informação nesse momento ela é muito válida, porque a gente aumenta o conhecimento dessa forma. Às vezes a pesquisa que você fez, ela não te deu todos os assuntos que você poderia ter. E às vezes a pesquisa que o colega fez, ele vai acrescentar a sua. E isso é uma forma muito boa de aprendizagem. Tá bom, meu amor? Não deixe de completar a sua atividade e nem de fazê-la certinho, tá bom? Um grande beijo para você e até a próxima!